Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos às nossas aulas de ciências dessa semana, do dia 1º ao dia 5 de março. Eu sou a professora Maria Beatriz e durante essas aulas nós faremos a correção das atividades das últimas semanas, para os alunos que ficaram em casa poderem ter acesso à correção dessas tarefas, aqueles que não puderam estar na escola e fazer a correção de forma presencial. Então, para que vocês possam corrigir aquilo que enviaram, para que vocês possam fazer uma revisão e tirar as dúvidas sobre os assuntos que nós estudamos nas últimas semanas, que estão de acordo com a habilidade identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Então, nós vamos começar fazendo a correção dos exercícios da semana do dia 15 ao dia 19 de fevereiro. Algumas dessas questões nós já havíamos corrigido nos vídeos da primeira semana, ok? Só que por conta de eu ter gravado 2 vídeos para aquela ocasião, pode ter ficado disperso e algum aluno pode não ter acessado as 2 aulas. Então, por conta disso, eu vou revisar novamente, eu vou corrigir os exercícios novamente, para que vocês possam ter acesso, caso tenha ficado sem esse acesso durante aquela semana, ok? Então, a primeira questão que foi proposta diz: se você fosse capaz de cortar a Terra ao meio, o que você veria em seu interior, considerando o modelo da estrutura interna do planeta que vimos nas aulas? Então, se a gente cortasse a Terra ao meio, a gente veria, a estrutura interna da Terra. Nós veríamos as camadas internas da Terra, tá? E que camadas são essas? Abaixo da crosta terrestre, que é a camada externa, que é a nossa casca da Terra, que é onde nós vivemos, nós podemos encontrar o manto, o núcleo interno e o núcleo externo, ok? Então, nós veríamos, além da crosta terrestre, que é onde nós vivemos, nós veríamos mais 3 camadas. O manto, logo abaixo do manto teríamos o núcleo externo e abaixo do núcleo externo a camada mais interna, o centro da Terra, que é o núcleo interno, ok? Questão número 2, letra A, diz: assinale a alternativa que contém a camada da Terra a que se refere as características que seguem. Quais são essas características, então? Em sua parte mais interna, é composta de material no estado sólido, devido à enorme pressão que as outras camadas exercem sobre ele. Então, nós estamos falando do núcleo da Terra, ok? O núcleo, porque todas as outras camadas estão acima dele. O material que se encontra nessa região, ele é sólido devido à enorme pressão que sofre essa camada, devido à enorme profundidade e pressão a que ela se encontra, ok? Então, essas características estão se referindo ao núcleo da Terra. A questão 2b diz: assinale a alternativa que contém a camada da Terra a que se refere as características que seguem. Então, mais uma característica. É formado por rochas sólidas próximas à crosta, as quais se deformam e adquirem consistência pastosa em regiões mais profundas, onde são submetidas a temperaturas e a pressões elevadas. Nós estamos falando do manto, que é a camada que está logo abaixo da crosta terrestre, ok? Apresenta rochas sólidas que estão próximas à crosta, certo? Dando sequência aí às nossas questões, nós temos a 2C, que também
apresenta uma característica e pede que nós assinalemos a alternativa a qual a camada corresponde a essas características. Então, possui espessura média de 35 km na parte continental e de 10 km na parte oceânica. Tem como componente principal o ferro. Nós estamos falando da crosta terrestre, pessoal. Então, é a camada que contém, a parte de terra, os continentes, e contém a parte de mares e oceanos, que é a parte oceânica, ok? A próxima questão pede para que nós leiamos o texto sobre uma obra clássica da literatura mundial, que é chamada Viagem ao Centro da Terra, e depois que nós respondemos as questões a seguir. Então, o texto diz que um jovem e seu tio resolveram viajar ao centro da Terra. Dirigem-se, então, à cratera de um vulcão na Islândia, que acreditam ser a porta de entrada para o interior do planeta. Na incrível aventura, encontram um mundo subterrâneo repleto de surpresas que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico? E é, mas trata-se apenas de uma história de ficção. O livro Viagem ao Centro da Terra, do francês Jules Verne, não se aproxima nem um pouco da realidade. E aí, então, temos as perguntas relacionadas a esse texto. A 3, letra A, diz: após a leitura, responda. Se pudesse escrever uma carta ao jovem e ao seu tio sobre os conhecimentos que temos atualmente a respeito do interior da Terra, o que você destacaria? Justifique sua resposta. Então, é óbvio, pessoal? O que nós diríamos para esse sobrinho e para esse tio? Que eles estão malucos, que é impossível que alguém chegue, ao centro da Terra, que alguém consiga adentrar o interior da Terra, tá? Por quê? Primeiramente, pela temperatura dessas regiões. Os materiais que se encontram nessas regiões, principalmente nas camadas mais internas, ele está numa temperatura muito elevada. 6.000 graus pode chegar esse material no núcleo da Terra. Então, nenhum ser humano conseguiria sobreviver num lugar com uma temperatura assim, Seria muito quente, ok? E uma outra questão importante é a profundidade, Além de faltar o oxigênio, de faltar o ar para que a gente possa descer a enormes profundidades, a pressão que é exercida, sobre as nossas cabeças numa profundidade tão extrema, não suportaria que uma pessoa sobrevivesse a uma profundidade assim. Então, seria impossível chegar lá devido à enorme pressão, Ninguém conseguiria sobreviver, ok? Tudo bem? Então, a gente podia dizer que esses caras estão malucos, Que vocês estão doidos, que isso não é possível de acontecer. A história é pura e simplesmente ficção, Não se aproxima, como disse o texto, nem um pouco com a realidade, ok? A questão 3b, com base nos seus conhecimentos sobre as perfurações na crosta terrestre de que temos registros, explique se seria possível aos seres humanos viajar a mais de 12.000 metros de profundidade. Então, de novo, pessoal, impossível, Não conseguiríamos chegar, primeiro porque faltaria o oxigênio, nós não conseguiríamos respirar. Segundo, porque a pressão atmosférica na nossa cabeça ela seria muito grande, ok? Então, nós não conseguiríamos suportar, Nosso corpo não aguentaria tamanha pressão, certo? Questão número 4. A Terra é o planeta em que vivemos e é o que mais se difere dos demais, visto suas condições e características que permitem a existência de vida.
Quais são as condições e características do planeta Terra que tornam possível a existência de vida? E justifique, tá? Então, mais uma vez, pessoal, mais uma vez, tá? Aqui nós estamos falando a respeito de camadas externas, tá? Então, até agora falamos das internas e agora falamos das camadas que estão do lado de fora, que propiciam a vida na Terra, que permitem que a gente sobreviva, tá? A primeira delas é a hidrosfera, que é a camada de água do nosso planeta, né? Então, toda a água aqui presente, ela faz parte da hidrosfera. Então, a água é um elemento fundamental para a nossa vida, né? Para a manutenção do nosso organismo, para a manutenção do organismo de outros seres vivos, que não só a gente, né? E toda essa água é capaz, né, de nos manter as nossas funções vitais e a de outros seres vivos. Por conta disso, né, a camada hidrosfera ela é fundamental, né, para que haja existência de vida no nosso planeta. A presença da água é extremamente importante para isso, ok? Segundo, né, nós temos que lembrar que a atmosfera, que é a nossa camada de ar, ela possui condições que permitem com que a gente sobreviva no planeta. Uma dessas condições é o fornecimento de ar, de oxigênio, para que a gente possa respirar e também manter as nossas funções vitais, né? A nós e aos outros seres vivos. E uma outra questão da atmosfera muito importante é a questão da camada de ozônio. Então, a camada de ozônio que fica na atmosfera, ela é importante porque ela é um filtro solar natural do nosso planeta, né? Então, ela filtra os raios ultravioletas do Sol, permitindo que apenas uma parte desses raios cheguem até nós, cheguem até a superfície. E assim, né, a gente consegue viver numa condição normal, né? A gente não é queimado a todo momento pelo sol constantemente, pelo simples fato, né, de estarmos no sol, ok? E também uma outra coisa importante, né, relacionada à nossa atmosfera é o efeito estufa. Então, o efeito estufa ele é um fenômeno natural que acontece no nosso planeta, né, através dos gases de efeito estufa que estão presentes na atmosfera. Esses gases eles conseguem reter o calor, né, ou seja, reter os raios solares que estão entrando no nosso planeta, convertendo esses raios em calor e segurando esse calor, não permitindo que ele volte, né, de volta para o espaço, ok? Que ele não se perca novamente para o espaço. E assim que nós possamos passar as noites sem a presença do sol, de forma aquecida, que nós tenhamos uma temperatura adequada e não congelamos durante a noite, ok? Porque se isso acontecesse, nós não conseguiríamos sobreviver, né, no nosso planeta, ok? Então, essas condições relacionadas, né, às camadas externas da Terra, elas nos permitem que haja vida em nosso planeta. Não só a nossa, como dos outros seres vivos também, ok? E aí a questão número 5 dessa semana diz: seria possível sobreviver no manto e no núcleo da Terra? Justifique sua resposta. Então, mais uma vez, né? Já falamos. Seria impossível, pessoal. Não tem como, tá? Os materiais nesses locais, eles são extremamente quentes, estão em altas temperaturas, o calor é extremo. Nós não conseguiríamos descer tão longe em camadas assim. A profundidade, né, gera uma pressão maior que o nosso corpo não suportaria, ok? E faltaria também o ar, que é fundamental para que a gente consiga, né, manter a nossa vida, ok? Tudo bem? Agora, nós vamos falar, né, das atividades da semana de 22 a 26 de fevereiro, que é essa última semana passada, essas atividades que nós fizemos na última semana
tivemos de aula, ok? Então, nós vamos corrigir essas questões. Número 1. Quais são as 4 principais camadas internas do planeta Terra? Então, relembrando, nós temos, né, o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta terrestre. Essas são as camadas internas do nosso planeta, ok? Número 2. Está localizada abaixo da crosta terrestre e caracteriza-se por ser uma camada pastosa, cuja temperatura aumenta com a profundidade. Qual camada é essa? Estamos falando do manto, pessoal. A camada que está logo abaixo da crosta, ok? Próxima questão, número 3. Quais as características do núcleo da Terra? Então, o núcleo, ele é a parte mais interior da Terra e onde há maior concentração de calor, ou seja, a temperatura gira em torno de 6.000 graus Celsius, ok? Número 4, camada externa da Terra formada pelas rochas e pelo solo. A camada externa que a gente tem, que é onde a gente vive, né? Que é o solo que a gente pisa, é a litosfera. Ok, pessoal? Camada de ar que envolve a Terra e que estão os gases, por exemplo, o oxigênio. A nossa camada de ar, que está em volta do nosso planeta, é a nossa atmosfera, ok? Número 6, a hidrosfera é a camada da Terra onde encontramos todas as formas de vida. Isso é verdadeiro ou falso? A hidrosfera é a nossa camada de água, toda a água que a gente tem no planeta, né? E é onde encontramos todas as formas de vida, né? Na verdade, não, tá? As formas de vida do nosso planeta, elas estão situadas na biosfera, ok? Que é a camada de vida do nosso planeta, de todos os seres vivos, ok? Então, essa afirmação é falsa, tá? E aí, então, pessoal, finalizamos a nossa correção das atividades das últimas semanas. Eu deixo para vocês agora o link da atividade desta semana, tá? Esse link, ele está aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube, ok? Vocês podem estar acessando, abrindo o Google Forms, respondendo as questões e enviando, ok? Os exercícios propostos para essa semana são exercícios de revisão e fixação, para que vocês possam revisar o assunto, fixar esse assunto, para que na semana que vem nós tenhamos um simulado com questões de todas as disciplinas e que vocês poderão responder, tirar as dúvidas, né? E aproveitar esse momento de revisão para relembrar as coisas que aprendemos nas últimas semanas, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, pode perguntar para mim, pode me procurar, estarei à disposição, ok? Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.